Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, Igreja do Senhor. Paz do Senhor esteja convosco. Você que está em casa, boa noite. A paz do Senhor esteja convosco. Amém? Hoje nós iremos ler Atos 3. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou muito grata a Deus pela vida. Quantas pessoas não têm essa oportunidade de estar aqui? E nós estamos aqui por tudo que já passamos, por tudo que o mundo está passando. Nós estamos aqui. Aleluias, glória a Deus. Atos 3, 1. Pedro e João subiam juntos ao templo a orar, a hora da oração, a nona. Significa 3 horas da tarde. Então eles saíram às 3 horas da tarde para orar. 2. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam encontrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluias. 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-nos, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, assombro, pelo que lhe acontecera. 11. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônico para junto deles no alpendre chamado Salomão. 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se nossa própria virtude ou santidade fazemos-nos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que vos desse um homem homicida. 15. E matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também o vosso príncipe, ou magistrados, em outras traduções. 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dando-lhes para a boca de todos os seus profetas, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E vier ele Jesus Cristo, que já dante vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até ao tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo.
E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das suas vossas maldades. Amém. Espírito Santo de Deus, é tudo sobre você. E eu te peço que a palavra venha ser plantada em cada coração, em cada vida. Tu sabe que eu não sou nada sem você. Eu peço a tua ajuda nesse momento, Espírito Santo. Amém. E nesse versículo de Atos, que eu aprendi que a gente, analisando a história de Pedro, a gente viu que Pedro largou tudo para seguir Jesus. Ele era o quê? Ele estava pescando. E ele largou tudo para seguir o Mestre. Nosso primeiro chamado é ter um relacionamento com Deus. É o nosso primeiro chamado. Tem que ser acima da vocação para servir a igreja ou a qualquer outra coisa. Não adianta você ter habilidades, não adianta você ter dons, não adianta você ser o melhor em ler a palavra, em ministrar, não sei, em cantar. Não adianta se você não tem um tempo para o Senhor. Se o Senhor não é a prioridade da sua vida, se Ele não é o primeiro do seu dia, você não vai crescer. É o que o Senhor pediu para te falar essa noite. Você não vai. Você precisa colocar o Senhor em primeiro plano em tudo. Nós estamos aqui para seguir um propósito, para cumprir a nossa missão. Em Filipenses 3:8-9 fala que precisamos conhecer a Jesus, a ser achado nele. Precisamos primeiro conhecer ao Senhor, para que possamos saber quem nós somos. O nosso Espírito, quem foi que deu, foi Ele. Ele que soprou nas nossas narinas. Então Ele é digno de toda a honra. E é através dEle que você vai saber quem você é, a sua identidade. Aleluias. Você vai saber o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Assim como Ele fez com Abraão, Ele fez com Paulo, Ele fez com Pedro, Ele quer fazer com você também. Isso aqui não é só uma historinha para contar, é algo para ser vivido. É algo para a gente viver. A palavra já foi liberada, só basta a gente tomar posse. Em Romanos 12:2 fala: para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E é isso que o Senhor quer. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, o mestre do mestre, nosso amor, ele vivia rodeado de pessoas, mas o que Jesus fazia? Ele tirava um tempo para orar, para falar com Deus, o próprio Deus, próprio Jesus, o Rei dos Reis, tirava um tempo. E por que a gente não quer tirar um tempo para nos relacionar com Deus? Por que é dessa forma? Não pode ser dessa forma. E eu conversando com o Espírito Santo, e eu lendo aqui a palavra do Senhor, estudando, e cada vez mais a gente vai se apaixonando. E eu, Espírito Santo, como é que eu faço para ser tipo um Paulo da vida? Como é que eu faço para falar tão bem como Pedro? Pedro era semi-analfabeto, se vocês forem estudar a história de Pedro. Como é que eu faço para ser como Moisés? O Espírito Santo falou para mim assim: meu serviço na igreja não substitui o meu tempo com Deus. O que eu estou fazendo aqui agora não substitui a minha intimidade com o Senhor lá na minha casa. Um exemplo para vocês entenderem. No púlpito é tempo para Deus. Nesse momento que eu estou fazendo aqui é tempo para Deus. Esse momento como igreja, no domingo, em campanhas que a gente faz, propósito, é tempo para Deus. Mas no meu quarto é tempo com Deus. Então se você... Aleluias! Glória a Deus. Então se você quer crescer, se você quer avançar, você precisa tirar o seu tempo com Deus. Eu estou falando isso porque eu pensava assim, eu achava que quando a pastora me chamava, ou eu estou aqui ministrando, ou no domingo eu venho ler a palavra, pronto, acabou. Ah, Jesus, eu já li, chega, já tá bom. Não, Espírito Santo, ó, não, amada, não é isso. Não é isso, não é só isso, não é nada disso que você está pensando. Você precisa se relacionar comigo. Como é que eu vou te instruir se você não tem intimidade comigo? Como é que eu vou saber os propósitos do Senhor se eu não me relaciono com Ele? Como é que eu vou saber essa palavra que eu estou dando para você hoje se eu não pedir para Ele? Não é verdade? Então é isso que o Senhor
tem falado ao meu coração e está falando para vocês essa noite. E tem um versículo em Mateus 7:23 que ele tem tudo a ver com essa passagem, com essa palavra que ele me deu, né? Que existe o tempo para Deus, que é fazer a obra do Senhor, fazer a missão, o trabalho na casa do Senhor, e o meu tempo com o Senhor, que são diferentes. E esse versículo, ele martelou muito assim no meu coração e na minha mente. Em Mateus 7:22 diz: muitos dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Quem são essas pessoas? Fiquei pensando, meu pai, pessoas que profetizam, pessoas que expulsam demônio. Tem muito crente que tem medo de expulsar demônio. Então é um crente, está falando de quê? É uma pessoa de Cristo, né? Que aceitou Jesus, que está indo para a igreja, não é verdade? Aí eu falei, Senhor, quem são essas pessoas? Ó, Senhor, são aqueles que fazem a minha obra sem estar com relacionamento comigo. É forte, eu sei que, como diz o pastor, é duro esse discurso. É muito duro. Então, eu pedi para o Senhor que eu não seja essa pessoa, eu não quero ser. Eu fico imaginando, sabe, o meu coração dói muito. Eu fico imaginando assim, Deus me livre, Senhor, eu quero ir contigo. De olhar para Jesus, olhar para os olhos do nosso amado, que a gente tanto anseia, tanto quer estar com Ele, e Ele falar isso, eu não quero de jeito nenhum. Eu quero ir para a glória, eu quero estar com Ele, eu quero abraçá-lo, eu quero poder cheirá-lo, eu quero, sabe, ai, Senhor, não sei, eu quero... Aleluias! Eu quero estar com Ele, com o nosso amado. Aleluias! E aqui no versículo 4, né, Pedro com João, fitando os olhos nele, né, no varão que estava coxo, disse, olha para nós. Aí eu imaginei aqui que naquele tempo, por ser um lugar assim, com muita poeira, né, um lugar assim que não tinha mar, o mar era longe, eles andavam muito com um pano cobrindo a cabeça. E eu fiquei imaginando aquele homem ali na porta do templo, sentado, se sentindo inútil, porque até para ele estar ali no templo, ele precisava de alguém para colocá-lo lá. Ele não tinha emprego, talvez não tinha família, não tinha ninguém por ele, ele ficava lá. Eu imagino que ele colocava o pano e baixava a cabeça e ficava, me dá uma esmola, me dá um dinheirinho. Então, eu fiquei imaginando, sabe? E por isso que Pedro fala, olha para nós. E 5, e olhou para eles, respondendo, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Eu até anotei aqui que, em vez de uma solução temporária, esse homem, né, ele recebeu a cura permanente para seus problemas físicos e espirituais. Ele estava esperando receber várias moedas, porque os discípulos naquela época, se a gente, né, a gente está estudando Atos, então a gente viu nos capítulos anteriores que os discípulos, eles eram muito generosos. Ele repartia os seus bens, ele ajudava, o que eles pudessem fazer, ele repartia o cafezinho, se tivesse um café em casa, eles repartiam tudo. Eles queriam poder ajudar de alguma forma. Então, o que eu percebo aqui é que aquele homem achava que, opa, é os discípulos, né? Ele reparte as coisas, acho que eu vou ganhar hoje uma moeda. E no 6 ele diz, né? Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Glória a Deus. Então, Pedro não tinha nada para oferecer materialmente para ele, mas Pedro tinha o Espírito Santo. Deus tinha a vida. Pedro tinha a vida para oferecer a ele. O rio que brota. Pedro tinha isso para oferecer para ele. Por isso aquele homem não foi transformado só apenas no seu corpo externo, mas também espiritual. E 7... Deixa eu só concluir. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, a palavra do Senhor já fala, tudo que pedires em meu nome, eu te darei. Então, já foi lançada a palavra. Só basta a gente crer e colocar em prática. Levantando-lhe, levanta-te e anda. 7. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés, tornozelos, se firmaram. 8. E saltando ele, pôs em pé e andou.
e entrou com ele no templo. Olha que maravilha, ele entrou. Naquela época, pessoas que tinham alguma deficiência não podiam entrar no templo. O templo naquela época era um lugar puro, até hoje é, né? Mas naquele tempo era algo mais religioso. Era um lugar puro, só podia entrar pessoas puras. Pessoas, entendeu? Que nasceu, porque algumas pessoas achavam que a pessoa nascia com deficiência, era pecado dos pais, era algum tipo de pecado, né? Tem pessoas que até hoje acham, mas enfim, por conta dessa época. Então, ele teve a oportunidade de poder entrar no templo. Aqui no 9, voltando 8 aqui. E saltando, pôs em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então ele teve a oportunidade de entrar no templo pela primeira vez em toda a sua vida. Em toda a sua vida. E ele entrou no templo e louvou ao Senhor. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. 10. E todo o povo conhecia aquele homem, pois era ele o que se sentava a pedir a esmola, à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, assombrado, porque lhe acontecera. 11. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E no 12, Pedro, ele fala ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhastes? Pedro começa a aproveitar o momento, que o povo está tudo... Nossa, que legal! Ele aconteceu ali um milagre, Porque um milagre, assim, você vê uma pessoa com a perna ali com problema. E eu fico imaginando aqui Lucas descrevendo o livro, Que Lucas era médico. Ele contando toda a história aqui com todos os detalhes. Ele até fala que os pés do homem e o tornozelo voltaram ao normal. Eu imagino, que era todo atrofiado, que a pessoa que não faz fisioterapia, naquela época não tinha nada disso, deveria ser todo atrofiado. E de repente, voltaram ao normal. Olha a alegria, olha o espanto, assim, todo mundo ficou atônico, maravilhado. E Paulo: por que vocês ficam assim? Não somos nós, mas é Jesus de Nazaré. É Ele que cura, é Ele que liberta. E nesse momento, Pedro aproveita para evangelizar, ele aproveita para levar o ID do Senhor. Ele fala: foi vocês que crucificaram o meu pai, foi vocês que crucificaram Jesus. Mas ele fala também que por ignorância, por vocês não conhecer. Mas no 19 ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O enviou a ele Jesus Cristo, que já tende-vos foi pregado. E outra coisa que eu vejo aqui no livro de Atos é que aqui no livro começam as fases iniciais da separação entre a igreja e o judaísmo. São contados aqui nessa parte, em Atos. À medida que os líderes, que é Pedro, Paulo, eles vão continuando a proclamação do evangelho, levando a palavra, aí vai aparecendo os cristãos. Aí vão conhecendo a Jesus, cada vez mais vão conhecendo. Aleluias. E Pedro, aqui no 3:22, até o 24, Pedro declarou que Jesus era o profeta sobre quem Moisés havia falado. Cristo é apresentado como ministro semelhante ao de Moisés, porque trouxe tanto a libertação como o julgamento. Pedro fala que somos herdeiros da aliança em Cristo Jesus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Eu queria já convidá-los para ficar em pé. Foi uma palavra bem breve. Eu só queria iniciar uma oração, aí depois quero passar para o nosso pastor. Eu espero que essa palavra tenha ficado em vossos corações, que vocês possam colocar em prática o relacionamento com o Senhor. É algo que o Senhor tem falado muito sobre o relacionamento, que não vem entrar no ouvido e sair no outro, mas que vocês possam colocar em prática. Eu desafio a você colocar em prática, você vai ver que a sua vida com o Senhor nunca mais será a mesma, nunca mais, eu lhe garanto isso. Eu peço que vocês fechem os olhos nesse momento. Eu quero que vocês reflitam nessa palavra. Aquele homem estava ali, aquele coxo, ali no templo, e hoje você está aqui no templo do Senhor. Talvez você esteja parecido com aquele homem, parado, alguma coisa te parou.
Talvez é na sua vida financeira, é no seu casamento, é na sua família, é no seu relacionamento com Deus. Talvez você não tenha vivido o melhor que é para viver com o Senhor, de poder ser auxiliado pelo Espírito Santo. Eu quero te dizer, não existe coisa melhor do que ouvir a voz do Espírito Santo, de ser guiado por Ele, de cada dia após dia você viver pela fé, você ter o Senhor como teu Pai amado. Então, nessa noite, profetize: Deus, eu não quero mais ser o mesmo. Senhor, eu não quero ser mais a mesma. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não quero ficar na porta do templo do Senhor, mas eu quero ir para os santos dos santos, Senhor. Eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer como eu nunca Te conheci. Aleluias, abre a tua boca, fala com Ele. Ele está aqui. O nosso papai está aqui. Contemple a sua beleza, os seus olhos. Não é as suas mãos que nós queremos. Não é prata, nem ouro, nem carro, nem casas, nem joias. Nada disso vale a pena. Não é isso. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Nós estamos aqui para viver um propósito. A nossa casa é lá no céu. A nossa casa é com o nosso papai. Aleluia, Senhor. Eu te peço, Pai, flui com teu rio no coração de cada um, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ser como uma boa semente no coração, Pai. Na terra boa, Senhor, na terra fértil. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a ler mais a Tua palavra. Nos ensina a nos relacionar. Eu te peço, tira a frieza. Que toda a frieza caia por terra. Que todo empecilho caia por terra. Que tudo que não é de Ti caia por terra, Senhor. Nos liberta do orgulho, da vaidade, da soberba. Nos liberta da pornografia, Senhor. Nos liberta, Senhor, daquilo que não é de Ti, da mentira, da inveja, Pai, da porfia, Senhor. Nos liberta, Senhor. Queremos ser uma noiva pura, porque Jesus está voltando. Esse vírus não está por acaso, minha gente. Jesus está voltando e Ele está preparando. Ele está separando o joio do trigo. Você tem a oportunidade de se entregar hoje. É hoje, não é amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se Jesus não voltar, você não sabe se você vai estar vivo até amanhã ou até daqui a pouco. Então adore hoje, agora, nesse momento, nesse minuto, nesse segundo. Porque só Ele é digno de toda a honra. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que colocou o Espírito de vida em nossas narinas. O nosso Deus grandioso, poderoso. Aleluia, santo, santo, santo. Se você não consegue sentir a presença do Senhor, rasga o teu coração. Fala: Senhor, eu não consigo te sentir, Pai. Mas eu quero, Pai, eu quero sentir a Tua presença. Eu quero sentir o Teu cheiro, Senhor. Eu quero mais de Ti, Espírito Santo. O Senhor Jesus subiu, mas Ele mandou o Espírito dEle. Ele mandou o Espírito Santo. E é Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos guia. Aleluias. Glorifique. Aleluia, santo, santo, santo. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero me render a Ti. Eu não quero ser a mesma pessoa de ontem. Eu quero ser diferente. Eu quero ser cheia de Ti, Pai. Eu quero mais. Não importa a idade, não importa o tempo, importa o agora. Importa o agora. Aleluia, santo, santo, santo.